Olá, no Olha as Escrituras de hoje abordaremos um tema muito polêmico, sobre as riquezas. Em Mateus capítulo 6, no seu versículo 19, a palavra diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amados, como eu já disse, esse tema ele causa muita polêmica, porque há muitos que defendem que se a pessoa for rica, a pessoa se tornar uma pessoa de muitos bens materiais, ela não herda o reino de Deus, ela não herda o reino dos céus, ela perde a sua salvação. Será que é verdade? Como saberemos se isso tem algum crédito? Se isso realmente acontece? Bom, vamos lá. No texto de Mateus capítulo 6, que nós acabamos de ler, a palavra vai deixar bem claro. Dá uma advertência, dizendo: não ajunteis tesouros, ou seja, não ajunteis riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome e os ladrões minam. Minar significa que cavar, Cavam e roubam. Ou seja, aqui a palavra está dando uma exortação, O próprio Jesus Cristo está exortando, dizendo que não ajunta tesouros na terra. Não fica preocupado em ajuntar bens materiais. Não fica preocupado em acumular bens materiais. Porque tudo isso passa, tudo é passageiro. A ferrugem come, a traça corrói, E assim vice-versa. Tudo é perecível. Mas ele pega e ele dá outra advertência. Ele fala: mas ajuntai, ele dá indicativa, Tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. Isso me faz lembrar de uma passagem que se encontra em João capítulo 6, quando Jesus Cristo tinha acabado de fazer a primeira multiplicações do pão, Quem já observou esse texto já viu que Jesus tinha acabado de fazer multiplicações de 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. E ele atravessa, para o outro lado do mar. E chegando do outro lado, passou um tempo, o pessoal começou a procurar Jesus, e não encontraram. Aí todos pegaram seus barcos e atravessaram para o outro lado à procura de Jesus. Só que quando eles chegaram do outro lado da praia, que eles encontraram Jesus, eles falaram: pô, Senhor, nós estávamos te procurando, onde é que você estava? A primeira coisa que Jesus faz, ele vira para o povo, pega e fala: vós me procurastes não pelos sinais que fiz, e nem pela palavra que tenho pregado para vocês, mas vocês me procuraram pelo pão que eu vos dei, e vocês se saciaram com este pão. Aí ele dá uma advertência, ele pega e fala assim, dá indicativa também, ele pega e fala: buscai pelo pão que permanece para a vida eterna. Não busca pelo pão que perece, mas busca pelo eterno, pelo que permanece para a vida eterna. O que Jesus Cristo estava falando? Ele estava falando da palavra. Ele estava falando da edificação através da palavra. Ele estava falando: busca o mais importante, a mesma coisa que diz aqui em Mateus capítulo 6, Que ele fala: ajunta tesouros no céu, ajunta tesouros para o reino, ajunta riquezas para o reino. Quais são as riquezas que nós podemos ajuntar para o reino? O Senhor, ele nos pede para a gente andar em santidade, riquezas para o reino. O Senhor nos pede para que nós sejamos caridosos uns com os outros, riquezas para o reino. O Senhor nos pede para que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, riqueza para o reino. O Senhor nos pede para que nós se afastemos do pecado, para que nós se separamos do pecado, para que nós evitemos pecar. Isso são riquezas para o reino. Obediência à palavra para a honra e glória do santo nome dele, que nós sejamos gratos a tudo que ele nos tem concedido. Riquezas para o reino.
E aí no versículo 21 vai dizer: porque onde estiver o vosso tesouro, né, a vossa riqueza, aí estará também o vosso coração. Ele fala porque se você acumular riquezas nessa terra, o vosso coração vai ficar ligado nas riquezas. O vosso coração vai se prender nessas riquezas. Você fala: irmão, então eu não posso ter riquezas? Então é pecado eu ter riquezas? Não é isso que a palavra está dizendo. Aqui a palavra está focando, está dizendo na questão de a gente colocar o nosso coração nos bens materiais. É bem verdade que nós podemos ter tudo aquilo que nós quisermos ter nessa terra, que nós tivermos condições de obter, nós podemos ter, nós podemos desfrutar, desde que não coloquemos os nossos corações naquilo. Às vezes, amados, nós não precisamos ser ricos para colocar o nosso coração em algo. Não vai longe, pronto, vou pôr qualquer exemplo material mais baixo do que a própria riqueza. Há pessoas que colocam o seu coração em uma casa, há pessoas que colocam o seu coração em um carro, há pessoas que colocam o seu coração, né, em roupas, há pessoas que colocam o seu coração em sapatos. E tirando, né, a glória de Deus, tirando, como é que eu posso dizer, a devida adoração a Deus, e acaba se tornando um ídolo na vida da pessoa. Esses bens materiais. E é isso, essa advertência que Jesus nos dá. Fala: cuidado para essas coisas não se tornar um ídolo na sua vida e tomar o lugar de Deus, o devido lugar de Deus, aonde toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória tem que ser dada a Ele, aonde toda preferência, né, tem que ser dada a Ele. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, quando nós colocamos amor naquilo, quando nós colocamos, a preferência, aquilo ali acaba se tornando o nosso ídolo. E tudo aquilo que se torna ídolo acaba se tornando um Deus na nossa vida, né? E aí no versículo 22 pega e fala, né? A candeia, que significa luz. A luz do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aqui está dizendo que a luz do corpo são os olhos. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Aí no versículo 24 vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, amado, significa dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e aos valores, né, e às riquezas. Outra exortação se encontra em Mateus capítulo 19, no seu versículo 26, onde um jovem que era muito rico, ele se encontra com Jesus e disse: Senhor, o que faço para poder herdar, né, a vida eterna? Jesus pega e responde, né, cumpre os mandamentos. Ele diz: quais? Né, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele fala: desde criança, né, eu tenho cumprido esses mandamentos. O que me falta ainda? Ele fala: bom, se você quer ser perfeito, é simples. Então vende as tuas riquezas, dá aos pobres todas as tuas riquezas e me segue. A palavra vai dizer que o jovem pega e fica triste e vai embora. Ele resolve não seguir Jesus, ele se entristece porque ele tinha muitas riquezas. Aí você para e pensa. Ele fala: irmão, então a riqueza realmente, né, ela acaba não deixando as pessoas, né, buscar a Deus, não acaba afastando as pessoas de Deus. Então quer dizer que se eu for rico eu já estou condenado, não interessa o que eu fizer. Não, irmãos. O problema aqui do jovem rico é que o coração dele, assim como eu já disse no início, estava ligado nas riquezas. Ele amava as riquezas, ele amava os bens materiais dele, ele não conseguia se desprender daquilo, ele não conseguia colocar Deus na frente de tudo, colocar Deus acima de todas as coisas. Ele já estava infringindo um dos primeiros mandamentos, que era amar a Deus acima de todas as coisas e o de amar ao próximo como a ti mesmo, né? Ele estava infringindo esses dois mandamentos, né, amados?
Jesus pediu isso para ele por quê? Porque Jesus Cristo já sabia, já conhecia o coração dele. Sabia que o coração dele não estava ligado em Deus. Por isso que ele falou, você quer ser perfeito? Falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Se desprende dessa riqueza. Mas Jesus Cristo já sabia né, qual que seria já o destino daquele jovem. Já sabia que ele não iria se desprender, sabia que o coração dele estava ligado naquilo. Continua. Assista a parte 2.